E a gente já inicia, deputado, essa entrevista, além de desejar boas-vindas, falando sobre a aprovação do projeto que a gente acompanhou há poucos dias, né, que é do Centro Comunitário da Paz, que agora vai se tornar uma política pública nacional, mas que nasceu aqui no Pernambuco, lá na capital, em Recife, e deu certo, tanto é que agora sim faz parte de uma política pública de segurança nacional, também uma bandeira sua, é claro, e eu acredito que além de orgulho, isso dá também uma sensação de que esses projetos estão dando certo, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, para mim é uma alegria poder estar aqui na Grande Serra, agradecer a você, Cleidinha, também a Zé Carlos, a oportunidade da gente poder estar aqui conversando com as pessoas através das ondas da rádio, celebrando esse projeto importante que foi aprovado da nacionalização do Compaz, que é pegar uma política pública que foi desenvolvida na cidade do Recife, que vem dando certo, reduzindo a violência no entorno do equipamento, que promove a cultura da paz, mediação de conflito, assistência social, atividade de cultura, esporte e lazer, e poder replicar isso para o Brasil, colocando na lei e também acompanhando, porque o governo federal já colocou no PAC 30 equipamentos desse. 2 vão ser construídos em Pernambuco, um no Recife, o outro vai ser construído no Cabo de Santo Agostinho, e a gente torcendo para que possa também interiorizar, né, esses equipamentos, onde principalmente tem a demanda em relação à violência, de poder enfrentar a violência, promovendo a cultura de paz, que é um dos braços de enfrentamento. A violência é um problema muito complexo que tem que ser enfrentado com repressão, com inteligência, né, com diversas ações, e uma delas é a promoção de cultura de paz, que é muito importante. E poder estar aqui em Araripina, ao lado de Tião do Gesso, ao lado de Ângela, de amigos que acompanham aqui a nossa entrevista, e trazendo também uma prestação de conta das ações que nós temos feito por Araripina e pelo Araripe, de maneira geral, que nos escuta. Já foram, nesses 2 anos de mandato, mais de 1,5 milhão de emendas que foram destinadas para cá, né? Mais de 700 mil através das Irmãs Medianeiras, dos hospitais que são geridos, e ajudando nesse projeto que elas estão desenvolvendo da questão do Hospital do Sertão, além de R$500 mil para a instalação de poços, que a gente vai visitar no dia de hoje, poços que foram instalados a partir desse recurso de emenda, e anunciar que a gente está colocando mais 400 mil na saúde do município aqui de Araripina, junto de um pedido também do vereador Silvano e da vereadora Ângela, a gente poder estar fazendo essa destinação aqui para a saúde do município. Vai ser para o hospital também, deputado? Vai ser para a saúde do município. Esse recurso é para a saúde do município. Nós já colocamos para o hospital R$700 mil, e esse vai ser via saúde do município. O município, obviamente, tem autonomia para parte desse recurso, se assim entender, repassar também para o hospital, ou investir na atenção básica de saúde. Certo, vamos falar daqui a pouco mais sobre as ações aqui do interior, mas vamos falar também sobre outro projeto também que a gente tem acompanhado, o deputado falando sobre a questão da carteira de habilitação para aqueles entregadores que utilizam bicicleta ainda, que podem melhorar inclusive a sua renda via o alcance, né, via esse projeto que utiliza, eu acredito que recurso de multas, para que eles possam tirar a sua habilitação de uma forma mais, não sei se totalmente gratuita ou mais acessível. A possibilidade é ser completamente gratuita. Esse projeto já foi aprovado, está para o presidente Lula sancionar, e vai permitir que nos 3 níveis, tanto nos municípios, nos estados e no governo federal, recursos arrecadados com multa de trânsito possam ser utilizados para custear a habilitação de pessoas que estão no Cade Único. A gente sabe que aqui em Pernambuco, essa política pública começou a ser feita, era o CNH popular, no governo do meu pai, Eduardo Campos. Depois, no governo de Paulo, virou CNH rural, que é só voltado para agricultores familiares, para quem tem DAP, CAF, para quem é certificado mesmo como agricultor familiar. Agora, com essa nova lei, vai ser possível utilizar o recurso das multas de trânsito para esse fim. Então, vai poder potencializar esses programas nos municípios, no estado e no governo federal, e nós estamos trabalhando por uma prioridade para os entregadores de aplicativo, para aquelas pessoas que fazem entrega de bicicleta, para que elas tenham prioridade para acessar a carteira de habilitação. E a gente tem discutido ações importantes no nosso mandato, tanto trazendo recursos para o município, tanto discutindo essas questões nacionais importantes, como foi o caso, por exemplo, da tarifa social de água, que já foi implantada.
né? Então, quem está nos escutando aqui, que é do cadastro único, que está lá cadastrado na Compesa, já viu a sua conta de água chegar com 50% de desconto, né? Quem devia pagar R$55 por ter apenas a água, passou a pagar R$27,5, e quem tem água e esgoto, que era para pagar 110, está pagando agora 55. Quem é do cadastro único, já automaticamente, já tenho recebido relatos de pessoas do estado inteiro de Pernambuco, porque aqui em Pernambuco, na regra antiga da tarifa social, só tinham 50 mil famílias dentro dessa regra, de 50 a 70 mil famílias. Com essa nova regra, vai chegar próximo a 600 mil famílias que vão poder ter esse desconto e de maneira automática. E eu vi o deputado também comemorando alguma redução em relação à tarifa de energia. A tarifa de energia é um assunto muito importante. O governo federal mandou uma medida provisória da tarifa de energia que vai isentar a conta de energia os primeiros 80 kWh das pessoas que estão no CAD único. Então vai vir zerada mesmo a conta, não precisa pagar, né, quem consome até 80 kWh de energia. Se você consumir um pouquinho mais do que isso, você vai pagar um valor descontado, mas se consumir até 80 kWh é de graça a conta. Além disso, quem não está no CAD único, mas tem uma renda, na verdade está no CAD único com a renda familiar de um salário mínimo por pessoa. Então imagina, por exemplo, uma família que tem uma renda de R$6.000, né? Uma renda de R$6.000 e tem 4 pessoas na família, essa família vai ter desconto também, entendeu? Porque ela tá com per capita de mais ou menos um salário mínimo. O salário mínimo gira em torno de R$1.500, você R$6.000 com 4 pessoas na família dá um salário mínimo por pessoa. E você vai ter um desconto na conta, porque você não vai precisar pagar a CDE. E essa coisa da conta de energia, muita gente falou, não, porque energia de graça, não tem nada de graça, né? Almoço de graça, isso não existe nada de graça. Realmente alguém tem que pagar, né? Onde é que você bota esse pagamento? É exatamente nessa CDE. Só que o que é que eu falei para as pessoas quando criticaram a tarifa social de energia? Esse valor da tarifa social de energia custa 8 bilhões por ano. A gente viu, por exemplo, antes de ontem, o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente Lula, né, que o PSB foi contra essa derrubada de veto do presidente Lula, e só aquele veto cria incentivos para pequenas centrais hidrelétricas, para hidrogênio verde, num valor que vai ser superior a 8 bilhões de reais por ano. Ou seja, é mais caro do que o almoço grátis da conta de energia de graça para quem mais precisa. Então, o problema desses subsídios que existem na conta de energia da CDE não é a tarifa social. A tarifa social é justa e sai barata. O problema é que tem um monte de fonte incentivada, tem um monte de jabuti ali dentro, né, de carvão, de pequena central hidrelétrica, de hidrogênio verde, que nós somos contra isso, votamos contra isso, e que infelizmente o Congresso deixou passar isso, e isso é que encarece a conta de energia, não é a tarifa social. A tarifa social é uma conta importante e que não custa tanto. O que está custando mais é o incentivo a essas outras fontes. E não vai sair do bolso do trabalhador. Os trabalhadores estavam comentando também, isso vai sair do nosso bolso, que consumimos normal, quem vai pagar é o empresário. Não vai sair. O incentivo da tarifa social, da forma como foi proposto pelo governo federal, não vai sair da classe média e da classe C. Por quê? O cara que é pobre, que está no cadastro único, vai ter de graça. Então esse não tá pagando nada. E a pessoa que tem renda de um salário mínimo per capita, né? Ou seja, uma pessoa que ganha R$6.000 numa família de 4 pessoas, ou então o marido ganha 3.000, a mulher ganha 3.000 e tem 2 filhos e tal. Essa pessoa vai ser descontada exatamente da CDE, ou seja, ela não vai pagar essa conta de subsídios. Agora, quem tem uma renda maior do que isso vai pagar a conta de subsídio, mas saiba que você está pagando mais subsídio para termoelétrica, para pequena central hidrelétrica, para fontes incentivadas, para quem tem painel solar em casa na geração de país. Você está pagando mais caro por isso do que pela tarifa social. Então, se você está indignado de estar pagando subsídio, pagando mais caro por alguma coisa, era para estar mais indignado de estar pagando subsídio por rico do que você está pagando o subsídio por pobre. Por isso que é importante entender todos aqueles descontos, aqueles valores que vêm cobrados em suas faturas, né? Isso tem que estar, inclusive, lá no conteúdo da escola, viu? Tem que entender. E na conta de energia é fácil, porque a conta de energia tem muita coisa lá cobrada na conta de energia, mas todos esses subsídios, todos esses incentivos, eles são cobrados numa tarifa única, que é a CDE.
Então, você pegar a sua conta de energia, você vai ver que vai ter um valor de CDE. Esse valor de CDE é dentro desse valor que você está pagando o carvão, o incentivo ao carvão de Santa Catarina, que você está pagando o incentivo a quem tem painel solar em casa, que não paga conta de energia. A parte da transmissão e da distribuição, quem está pagando é você, através da CDE. É isso que você está pagando a tarifa social, é aí que você paga o Luz para Todos. Todos esses subsídios estão dentro da CDE. E, infelizmente, a parte que é voltada para a questão social, para a questão dos mais pobres, que é especialmente o Luz para Todos e a tarifa social de energia, essa é uma parte menor da CDE. O que acaba pesando mais no bolso do consumidor são essas fontes incentivadas. E, infelizmente, com o veto que foi derrubado pelo Congresso Nacional, vai pesar ainda mais. A gente está na expectativa, o líder do governo no Congresso, o senador Randolph, disse que vai mandar uma proposta para poder derrubar de novo esses incentivos e esses jabutis que vão encarecer a conta da população. A gente espera que quanto antes o presidente Lula tome a iniciativa, porque como ele tomou a iniciativa para zerar a conta dos mais pobres, a gente espera também que ele tome uma iniciativa para conter esse aumento que iria acontecer na classe média caso essas situações continuassem. Pronto, mas aí o povo tá feliz com pelo menos a conta de água, que teve esse benefício aí, mas o povo aqui, deputado, em especial de Araripina, Sertão do Araripe, continua sofrendo, porque mesmo com a redução, a água não chega, pelo menos não como deveria chegar. Foram anunciados aí a ampliação de alguns sistemas de abastecimento, de adutoras de Negreiro, que foi prometido que vai, mas não vai, mas não vai. O que o deputado tem acompanhado em relação a essa luta para o abastecimento aqui do Sertão, do Araripe em especial? Eu tenho acompanhado muito de perto essa questão. É um tema muito caro pra gente. Eu estou até aqui com um levantamento que foi feito e muito em breve vai ser divulgado pelo nosso mandato, onde a gente levanta o rodízio de abastecimento de cada município do estado de Pernambuco. Então, o estado de Pernambuco tem hoje, para junho, 69 municípios dos 184 que vão ter menos de 10 dias de água no mês. Então, imagine que esses municípios têm, na média, um dia com água, 2 dias sem água. E dos municípios que têm os rodízios mais severos, grande parte desses municípios estão aqui no Araripe. O povo do Araripe sabe por que isso acontece. A adutora do Oeste foi construída no governo de Jarbas Vasconcelos. O Araripe cresceu e a adutora não dá conta de fornecer água para além dos desvios e roubos que tem durante o percurso da adutora. E tem municípios aqui que tem média, como por exemplo, aqui próximo, Santa Filomena, tem média de 2 dias de água no mês. Aqui também. O município aqui de Araripina, isso é dado do calendário da Compesa. A média são 5 dias aqui em Araripina. Só que uma coisa é o calendário, outra coisa é o que chega. Eu tô dizendo aqui a média do calendário, do que é prometido, não é o que chega. A média são 5 dias. Você chega no Exu, se não me engano, tá 4 dias. Bodocó também é similar. Moreilândia, eu acho que tá 3 dias ou 4 dias. Eu tenho todas as informações aqui. E desses 69 municípios que tem menos de 10 dias de água, boa parte são municípios aqui do Araripe. O que é que poderia ser feito para resolver essa situação? É exatamente a adutora tirando água de Negreiros, água da transposição do Rio São Francisco e levando até a adutora do Oeste, fortalecendo essa questão. Infelizmente, essa licitação e essa obra que já foi prometida pela governadora, ainda não foi feita nem a licitação. Foi adiado, recentemente foi adiado. A abertura das propostas está marcada para o dia 14 de julho. A gente tem acompanhado isso. Está marcado para o dia 14 de julho. A gente espera que o quanto antes isso possa avançar, mas infelizmente, desde que foi feito o anúncio e a promessa em relação a isso, a gente não vê uma velocidade de fazer projeto, de licitar obra. A gente vê muito adiamento, muita coisa demorando e o povo do Araripe sem água. Então a gente vai continuar brigando por isso. Eu fiz uma emenda no plano plurianual do governo federal para que tivesse lá previsto esse investimento da adutora de Negreiros e a diminuição do rodízio aqui no Araripe, e a gente vem acompanhando essas ações. Eu sei que talvez não seja da alçada do deputado, mas outra questão também aqui é a segurança pública no interior do estado, também tem sido bastante questionada, porque uma coisa são os dados que o governo envia, que foi reduzido, foi o mês com menor índice de homicídios, de crimes violentos letais contra a vida. Os números mostram uma coisa, mas na prática a gente tem acompanhado um sentimento de insegurança, principalmente aqui no sertão. Os festejos se aproximam, a preocupação aumenta, da população
investigação, afinal de contas, como todo mundo vai brincar São João Seguro, e tem também essa questão de alguns profissionais que realizaram concurso público, a exemplo, por exemplo, da Polícia Científica, mais de 300 profissionais que passaram em todas as etapas, inclusive na parte que está agora de investigação criminal, que é a última etapa, né, das investigações sociais, mas que não tem uma resposta do governo do estado, se vão ser chamados ou não, investiram tempo, passaram em todos os critérios do concurso público, mas até agora o que diz a resposta é que serão chamados apenas 200. Por um lado, a classe da Polícia Científica diz que é insuficiente para atender a demanda do nosso estado. O deputado tem acompanhado isso? Eu tenho acompanhado. A primeira coisa em relação a essa divulgação de redução de crimes e de homicídios no estado. Na verdade, o que é que aconteceu, e eu falei sobre isso inclusive nas minhas redes sociais. Quando a governadora assumiu, ela acabou com o Pacto pela Vida e passou um ano para implantar um novo programa que era o Juntos pela Segurança. E no ano de 2023, Pernambuco foi um dos poucos estados do Brasil que aumentaram a violência. Então Pernambuco andou na contramão do Brasil em 2023 com aumento de violência, porque a violência no Brasil estava caindo principalmente por conta do crescimento econômico. É uma das grandes coisas que ajuda a diminuir violência, porque a pessoa empregada tendo oportunidade, muitas vezes sai daquele contexto de violência, de crime e de um monte de coisa, porque consegue um emprego, consegue trabalhar, não entra na marginalidade. E apesar do Brasil ter diminuído violência em 23, Pernambuco aumentou. O que aconteceu em 2024 foi que reduziu em relação a 2023. Mas se você comparar, por exemplo, o ano de 2024 com 2022, 2024 foi mais violento do que 2022. Então, por isso que, assim, essa redução, o povo não percebe, porque, na verdade, piorou tanto em 23, que o que reduziu de 23 para 24, na verdade, só manteve no mesmo nível, né? E, na verdade, mais violento do que 2022. Em relação a essas questões da polícia, eu tenho acompanhado essa discussão da recomposição do efetivo das polícias de maneira geral, não apenas da polícia científica, mas também da polícia militar e polícia civil. Porque realmente Pernambuco teve uma redução do efetivo policial. Pernambuco já chegou a ter 17 mil, 18 mil homens na Polícia Militar, e hoje tem algo em torno de 15 mil homens na Polícia Militar na ativa. Então houve uma redução, sim, e apesar de algumas convocações que foram feitas de concursos que foram realizados nos últimos anos, tanto de oficiais como de praças da Polícia Militar, por exemplo, você ainda não voltou a um patamar de efetivo que já existiu no estado de Pernambuco, e é lógico que você tem dificuldade de enfrentar a violência com um efetivo menor das polícias. Então essa recomposição é importante que seja feita. Eu sei que ainda é o ano que vem, mas o sertão, não só o sertão, acredito que o estado todo respira já essa prévia da política, como o deputado está avaliando. Hoje, por exemplo, à meia-noite saiu uma nova pesquisa apontando aí os números para o governo do estado, a sucessão do governo do estado de Pernambuco. O seu irmão ainda continua, o João Campos, continua aí liderando nessas intenções. Vocês estão confiantes? Esse projeto realmente é um projeto sólido? Como é que está essa questão? Porque a gente tem a notícia só aqui do sertão, mas lá na região metropolitana, como é que está, deputado? A gente tem acompanhado essas questões de pesquisa, desse debate das eleições do ano que vem, mas acompanhado com muita tranquilidade, porque nós aprendemos a viver na vida um dia de cada vez, né? E sair de casa para matar um leão por dia, cuidar do que tiver para cuidar nesse dia, e saber que amanhã a gente vai ter amanhã para cuidar também e não ficar antecipando essas questões. Então, o que a gente tem feito, né? E o PSB tem feito, e João tem feito lá no Recife, é cumprir os nossos mandatos, fazer o que o povo espera que um gestor público, que um deputado faça, que um prefeito faça, e isso tem mostrado o resultado. Lá no Recife, João tem uma aprovação próxima a 80% de aprovação, mais do que isso, inclusive. Teve 78% dos votos na reeleição dele, então uma votação expressiva. E o que a gente vê é que, naturalmente, as pessoas comentam a possibilidade de João ser candidato a governador do estado. E aqui eu acho que isso se deve. Primeiro porque existia uma expectativa muito grande em torno da gestão da governadora Raquel Lira, uma expectativa das pessoas que votaram nela,
e até de quem não votou nela. Eu, por exemplo, votei em Marília, mas a gente não achava que o governo de Raquel seria um governo ruim. Ela tinha sido prefeita de Caruaru, ela é procuradora do estado, já foi delegada federal. A gente esperava mais do governo. E eu acho que esse é o sentimento que a população tem, de maneira geral, que o governo acabou falando muito do passado, botando muita culpa nos outros e não fazendo a sua parte e o seu papel. Então, quando você tem um governo que está mal avaliado, né, que tem uma expectativa frustrada da população, e, em paralelo, você tem uma pessoa que é prefeito da capital, muito bem reeleito, muito bem avaliado, que é filho de um dos maiores governadores da história do estado de Pernambuco, que foi Eduardo, é natural que se levante a possibilidade de João entrar nessa disputa para disputar o cargo de governo. Agora, o que é que João está fazendo hoje? Cuidando do Recife, trabalhando pelo povo do Recife e sendo presidente nacional do PSB, que ele assumiu recentemente, e no momento adequado, no ano que vem, quando for o momento de discutir desincompatibilização, de discutir montagem de candidatura, é lógico que ele vai ouvir a população do estado de Pernambuco, vai ouvir o seu partido, os seus partidos aliados, e vai tomar a decisão que for melhor para o povo de Pernambuco. O deputado tem acompanhado essa quebra de braço entre a Assembleia Legislativa de Pernambuco e o governo do estado, que acabou inclusive até atrasando a votação de alguns projetos importantes, como foi o exemplo do projeto de reajuste dos servidores em educação, tendo em vista a questão de aprovação ou não aprovação, coloca em pauta, não coloca os empréstimos de mais de 1 bilhão, de 5 bilhões, não lembro mais o valor aqui para Pernambuco. Tem acompanhado, isso é saudável? O último empréstimo é de 1,5 bilhão. Isso. Né? E é importante que a gente coloque a verdade dos fatos, né? Existe esse projeto do empréstimo de 1,5 bilhão que foi enviado pelo governo do estado, que é um de vários projetos que já foram, inclusive, analisados pela Assembleia. A Assembleia já autorizou o governo do estado a pegar 7,5 bilhões de reais em empréstimos. Parte desse recurso o governo do estado teve autorização e não foi capaz de captar, e a outra parte captou e não gastou, não conseguiu fazer os investimentos. E em alguns casos que a Assembleia mergulhou, inclusive houve desvio de finalidade do recurso. Recurso que a Assembleia aprovou e tinha um plano de trabalho que era para se investir em determinados setores. Depois de ter aprovado pela Assembleia, o governo do estado foi e, junto à Caixa Econômica, mudou o objeto do financiamento, inclusive utilizando recurso de empréstimo para investimentos que não tem retorno direto para o estado. Por exemplo, trocar os ar-condicionados da Casa Civil. Como é que você vai conseguir recuperar esse dinheiro de empréstimo? Porque quando você, por exemplo, investe numa estrada, aquela estrada gera desenvolvimento econômico gera uma maior arrecadação de imposto, a maior arrecadação de imposto você paga o empréstimo de volta. Mas quando você pega dinheiro emprestado para fazer algo que não vai gerar desenvolvimento econômico para o estado, você corre um risco de lá na frente não conseguir pagar. Em cima disso, a Assembleia está se debruçando com calma para aprovar mais um empréstimo de 1,5 bilhão para ver se realmente vai ser cumprida a finalidade e se aquele dinheiro vai ser um dinheiro que vai retornar em desenvolvimento econômico para o estado de Pernambuco. Isso é função da Assembleia cumprir, e não é uma má vontade em relação ao empréstimo, porque você já aprovou 7,5 bilhões de reais em empréstimo, não tem má vontade da Assembleia de aprovar empréstimo. Agora, quando você tem sucessivos empréstimos aprovados que ou não são captados ou não são destinados para o recurso adequado, aí você tem que ter um cuidado maior na análise em relação a isso. E a questão dos professores, eu sou deputado federal, não sou deputado estadual, mas eu conheço diversos deputados estaduais e conversei com vários sobre isso. O que aconteceu foi que o governo do estado, de certa forma, queria usar esse projeto dos professores, do reajuste dos professores, para pressionar a Assembleia a votar um empréstimo. Então, quem esvaziou as sessões para não votar o reajuste dos professores não foi a oposição, foi o governo do estado, que dizia o seguinte: se for para votar só o reajuste dos professores, a gente não vota, tem que votar o empréstimo e o reajuste dos professores. E aí isso ficou notório. Você pode inclusive perguntar para os profissionais da educação, que entenderam a jogada política que estava acontecendo e entenderam que não era a oposição que estava segurando o projeto dos professores, era o próprio governo do estado que estava segurando, porque só queria votar os dos professores junto com o empréstimo de 1,5 bilhão. Graças a Deus isso se resolveu, foi votado o reajuste dos professores, e a questão do empréstimo ainda está nessa discussão, porque precisa de uma transparência maior do governo do estado sobre o que é que vai ser feito com esse recurso. Fique para o São João. Aproveita aqui o sertão, muita gente querendo conversar com o deputado. Eu queria vir brincar o São João também, eu vim aqui em outros anos, né? Eu sei que o São João de Araripina vai começar no dia 24, vai se estender, eu acho que até o dia 28. Isso. As festividades aqui, mas eu vou dar um pulinho em Bodocó para
para a festa lá do Pau da Bandeira em Cipaúba, né? E também acompanhar algumas ações, e fico muito feliz de poder estar aqui, né, e de falar de ações importantes. Inclusive teve uma que eu quase esquecia, que é a questão do Instituto Federal. Isso. Que vai vir para Araripina, que foi também pedido do nosso mandato, junto com o deputado conversou sobre isso aqui também na sua última entrevista. Foi, exatamente. E a gente fica feliz que esse investimento tenha avançado, estamos acompanhando aí. Já teve aula inaugural. Para que a gente possa, exatamente, para que a gente possa acompanhar essas ações importantes, e o Instituto Federal é fundamental para uma região como a região do Araripe, que tem muito potencial aqui de energias renováveis, né, da parte do gesso, de polo logístico, de polo de saúde. E você ter profissionais formados na área técnica é muito importante. Então é outra ação que o nosso mandato acompanhou de perto e pleiteou junto ao governo federal, e nessa expansão agora a gente pode ter um novo Instituto Federal. Eu vou combinar com o Tião, com o Silvano, com o Ângela, para também dar para visitar o Instituto e também acompanhar, né, a instalação em definitivo. Isso, por enquanto estão funcionando uma parceria com a EDA, mas as turmas já estão lá, de vento em popa. Nossa aluna aqui também já, de lado. Já. É aluna do Instituto Federal, olha aí, ó. A aluna já por aqui, muito mas bom. Já está começando aí, a gente torce porque a educação ainda é o melhor caminho, né, deputado? Com certeza, é fundamental, e eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade. E essa questão do Instituto Federal, a gente acompanhou, por exemplo, a Univasf em Salgueiro, que também foi assim. Primeiro começou num prédio cedido, a mesma coisa a universidade, o campus da UFPE lá em Sertânia, começando num prédio cedido, colocando as turmas, as aulas acontecendo, e à medida que isso vai crescendo, a gente vai buscando recursos para a construção, né, como está previsto no PAC da sede própria, e poder fortalecer a educação aqui, que é muito importante. Eu agradeço mais uma vez aqui a Grande Serra, estou sempre à disposição do povo de Araripina e de Doutor Araripe para trabalhar pelo desenvolvimento da região. Então deixa aí sua mensagem pro povo de Araripina agora, fale diretamente pro povo de Araripina que está lhe escutando agora, deputado. Agradecer a todo o povo de Araripina, o povo da Araripe, que nos abraçou, né, durante a nossa campanha, e que com isso tem nos deixado muito animado para seguir trabalhando pelo Araripe, para lutar pelo abastecimento de água, pela adutora de Negreiros, pela educação, como foi a questão do Instituto Federal, pela saúde, como temos apoiado as irmãs medianeiras aqui, junto com outros parlamentares, outros deputados, nesse grande sonho do Hospital do Câncer do Sertão. E a gente vai seguir lutando e celebrando também. Por isso que eu queria aqui, além de me colocar à disposição, desejar um feliz São João, que todo mundo brinque com muita tranquilidade, né, com muita segurança. Vamos ter cuidado aí com os fogos, né, misturar pólvora com álcool não funciona bem, né, para depois as irmãs medianeiras não ter que estar atendendo o pessoal, o hospital regional lá em Auricuri está atendendo gente queimada. Então vamos ter cuidado com isso também. Um bom São João, contem sempre comigo aqui na luta.